Olá pessoal, hoje eu vou estar entrevistando o Diogo Rezende. O Diogo Rezende, ele é professor de teatro e mestrando em artes cênicas e ele está fazendo um trabalho sobre o sistema Demidov. Daí a gente vai falar com ele sobre isso e conhecer um pouco ele. Oi Diogo! Olá, Davi. Muito obrigado por me convidar. Eu tô bem feliz. Eu adoro falar desse assunto. Vai ser ótimo. Ah, beleza. Beleza. Então, só para o pessoal te conhecer, como que você se autoconheceu no teatro? Como que você se descobriu nesse meio? Então. A primeira vez que eu fiz teatro, assim, como ator, foi em 2011, na escola. Eu tava na 8ª série na época, que hoje em dia o pessoal chama de 9º ano. Em 2011 eu tinha 15 anos, e por um trabalho da escola a gente montou uma pecinha. E eu gostei muito, gostei demais. Daí de 2011 até 2014, cada ano que passava eu fazia uma peça. Em 2013, no caso, eu entrei para um grupo livre que tinha na minha cidade, da prefeitura mesmo. E a gente montou, acho que a gente chegou a montar umas 3 peças lá. Daí em 2015 foi quando eu realmente vim pra faculdade de teatro. E assim, antes de entrar na faculdade, eu não sabia o nome de ninguém, no sentido de pessoas famosas do teatro. Até os caras que eu pesquiso focadamente hoje, que é Stanislavski e Demidov, eu não fazia a menor ideia de quem era Stanislavski, por exemplo, que é o mais famoso. Então, tudo que eu, assim, de teoria mesmo, de questão de métodos de atuação, tudo isso aí, eu fui conhecer depois que eu entrei na faculdade. Mas eu comecei mesmo a fazer de forma prática lá em 2011, 4 anos antes. Ah, sim, beleza. Nossa, quando você começou a gravar vídeo pro seu canal? Porque eu te conheci por conta do seu canal. Quando que você começou, mais ou menos, a gravar vídeo sobre teatro? Então, sobre teatro, eu comecei a ganhar, é ótimo, né? Eu comecei a gravar em 2015 mesmo. Eu tinha feito 6 meses de faculdade, acho que foi bem na metade do ano eu gravei meu primeiro vídeo, que no caso é um dos mais assistidos assim, que eu acho que o nome do vídeo é Faculdade de Teatro e Futuro. Que eu basicamente falo da minha experiência na faculdade de teatro, o que eu tava achando. Daí o primeiro vídeo em relação a Stanislavski mesmo, né, que eu fiz vários vídeos só sobre o método do Stanislavski, o sistema dele, eu acho que eu fiz nesse tempo também. Eu acho que passou um mês, ou uns 2 meses desse primeiro vídeo que eu fiz o primeiro em relação a Stanislavski. Daí pra frente eu fiz vários, né, eu fiz vários do Stanislavski. Se bobear, eu até solto de vez em quando um ou outro ainda, hoje em 2021. E depois eu comecei a fazer do Demidov, né, do método do Demidov, que eu também já fiz vários. Assim. Ai, que da hora. Nossa, você falou em Demidov. O que é o método Demidov, o sistema de Demidov? Então, Nikolai Demidov, ele era um psiquiatra. Ele trabalhou junto com Stanislavski por mais ou menos 30 anos. Ele ajudava o Stanislavski a dirigir peças, ele fornecia material para o Stanislavski, material teórico. Só que a partir de um certo momento, ele começou a discordar do caminho que o sistema do Stanislavski estava tomando, porque ele ajudava o Stanislavski a formular o sistema dele. Ele não era o único que fazia isso, mas a minha pesquisa agora está voltada a ele. E a partir desse momento que ele começou a discordar do Stanislavski de algumas coisas, ele contou pro Stanislavski esses pensamentos que ele estava tendo, os dois meio que pararam de trabalhar juntos, os dois meio que brigaram mesmo. Demidov foi demitido do trabalho dele, ficou um tempo sem emprego, porque ele era professor no teatro do Stanislavski, né, que era o Teatro de Arte de Moscou. Ele ficou um tempo lá como professor, como coordenador do curso da escola, e ele foi demitido, né, ele ficou um tempo sem trabalho, depois ele começou a arranjar pequenos trabalhos de novo. E ele começou a discordar do Stanislavski, porque o sistema do Stanislavski, o objetivo dele é basicamente ajudar o ator a viver o personagem dele. Não é o Stanislavski e o Demidov também, eles vão diferenciar o ator estar vivendo o personagem dele, ou seja, estar vivenciando o personagem dele, que é a palavra que eles usam, do ator estar fingindo ser o personagem dele, ou estar representando o personagem dele. Eles diferenciavam isso do ator vivenciar e do ator representar. Só que o Demidov começou a achar que o método do Stanislavski, o sistema dele, estava muito racional, sabe? O Stanislavski, pra quem não conhece, ele é dividido em vários elementos, mais de 15 elementos. É, assim, muita coisa. Tem lá memória emocional, ação física, tarefa, super tarefa, círculo de atenção, raios, imagens mentais, tem vários, tem muitos elementos, circunstâncias. O ator deveria estudar cada um desses elementos por aí cerca de 2 anos. O Demidov, o curso que ele dava aula, era 2 anos que durava o curso, então os alunos treinavam esses elementos durante esses 2 anos, mas Demidov começou a perceber que no final das contas o resultado esperado desses alunos não acontecia. Alguns saíam até piores do que entravam, porque alguns que entravam já com uma certa agilidade, uma certa facilidade, depois de estudar vários elementos racionais demais, saía meio travado, sabe? E lembrando que o objetivo era o contrário disso, o objetivo era o ator realmente viver o personagem dele em cena e não fingir. E o Demidov começou a pensar que
esse resultado não desejado tivesse acontecendo por causa desse excesso de racionalidade. O ator, em vez de se entregar em cena, ele ficava pensando nos elementos, sabe? Ah, não, agora eu tenho que fazer essa ação. Essa é a minha tarefa. Ai, meu Deus, esqueci da minha tarefa. Vou lembrar dela. Voltei pro personagem. Meu Deus, saí do círculo de atenção. Ai, minha ação física eu esqueci. Ah, parei de ver imagens mentais. Era uma ida e volta que o ator ficava saindo e entrando no personagem toda hora. Daí o Demido parou e pensou, tá, se a gente tá lidando com uma questão que é vida, né, vivência, ela não pode ser racional. Não tem como você pegar uma coisa que é uma coisa viva e picotar ela, não é, em elementos, achando que ela vai continuar viva depois disso, sabe? Então o Demido falou, olha só, então em vez da gente dividir tudo em elementos, todo esse processo que é importantíssimo em elementos, que seria a vivência, esse processo da vivência, por que a gente não tenta encontrar uma forma de já treinar diretamente a vivência no ator, ao invés de ficar treinando um monte de elementos para que daí, assim, teoricamente, o ator chegue na vivência depois, não é? Porque os elementos, os atores deveriam utilizar, segundo o Stanislavski, para trabalhar sobre o personagem. Então, por exemplo, se eu tô fazendo Hamlet, eu tenho que pensar em tudo que o Hamlet estaria vendo, que seria as imagens mentais, que é um elemento, enquanto ele tá em cena. O ator deveria criar todas as imagens. Eu tenho que pensar em todas as circunstâncias. Eu tenho que encontrar todas as tarefas do meu personagem durante a peça inteira. E é o que eu tô falando de Hamlet, que é uma peça gigantesca, assim. É muito trabalho, muito racional. Então o Demido pensou, olha, eu vou tentar encontrar uma forma que o ator não precise ficar pensando muito nessas coisas. Que o personagem não estaria pensando. O personagem não ia estar pensando na tarefa dele. O personagem não ia estar pensando nas imagens mentais dele. Ele só estaria ali existindo. E a partir desse momento, Demidov começa a criar o método dele. Ainda com o mesmo objetivo do método do Stanislavski, que é encontrar a vivência no ator. Ajudar o ator a viver o personagem. O objetivo era o mesmo, mas o que vai mudar vai ser o caminho que o Demidov vai propor. Quando a gente vai praticar o método do Demidov, quem já praticou antes o método do Stanislavski vê que é quase oposto, assim. Stanislavski fala uma coisa, Demidov praticamente fala o contrário. Olha, não faz isso aqui. Mas, enfim. Nossa, que chocante. Nossa, tanta gente usando Stanislavski há tantos anos, né? É, sim, porque o Stanislavski é gigantesco, assim, né? Todo mundo ouviu falar de Stanislavski no teatro. Nossa, o sistema do Demidov, ele é prático? É, tipo, fácil de usar? Como que ele é? Então, pessoalmente eu acho que sim. E é isso que me encantou muito no método do Demidov. Porque, e ao contrário do método do Stanislavski, né? Isso que eu achei mais interessante. Com o Demidov, assim, nenhum encontro, se você tá treinando uma pessoa que nunca fez Demidov antes, que nunca usou Demidov antes, no primeiro encontro que você tem com a pessoa, você já vai ver resultado. Isso é muito legal. A pessoa já vai sentir nela mesma uma noção do que seria vivenciar. Porque enquanto o Stanislavski levava ali tempos, porque o ator deveria ter que estudar os elementos, tal, para depois, aos poucos, ir chegando nessa questão da vivência, se chegava, né? Isso aí mais teoricamente. Demidov, na prática, vem muito rápido. Vem muito rápido. Quando eu conheci Demidov, já fazia 1 ano e meio que eu tava ensaiando uma peça, eu tava dirigindo uma peça, que era a Casa de Bonecas, com Stanislavski. Eu tava 1 ano e meio dirigindo Casa de Bonecas com Stanislavski. A gente já tinha passado a peça inteira, várias vezes, mas não chegava, sabe? Não funcionava. Não funcionava, porque é como se os atores, se o ensaio a gente conseguia imergia os atores no personagem deles, logo se perdia. Chegava no ensaio seguinte, a gente tinha que trabalhar tudo de novo. E eu tentava tarefa, tentava com ação, tentava colocar em prática tudo que sugeria, do que eu lia nos livros, do que eu lia nos artigos, mas não dava certo, não dava certo. E a gente tentava e não dava certo. A última cena da peça, que é uma cena super forte, e que ela é importantíssima porque ela encerra a peça, ela encerra aquela história, não dava certo. E isso era extremamente problemático. E a gente já tava 1 ano e meio ensaiando a peça, não é? Daí, quando eu conheci Demidov no final de 2017, eu comecei a experimentar Demidov nessa peça. E funcionou, meio que de uma hora pra outra, assim. Eu lembro até a primeira vez que a gente ensaiou com Demidov, a gente passou alguns atos. A peça tem 3 atos, né? A gente passou o primeiro ato, com eu dando as sugestões que o Demidov dá. Eu lembro que na hora eu fiquei tão embasbacado, eu fiquei tão chocado, que eu entrei meio que num transe, assim. Porque falando é meio esquisito, né? Porque, assim, a pessoa tem que sentir na prática. Todo mundo que eu apresento o Demidov, eu falo sobre o Demidov, acho extremamente esquisito. Porque como ele propõe, os exercícios que ele propõe, é muito diferente do que a gente tá acostumado. É muito diferente. Ele fala muito de liberdade, o ator tem que ter liberdade em cena. Não dá pro ator tudo que é marcado, e isso aí pra gente é muito diferente. O que a gente mais aprende hoje no teatro é que a gente tem que marcar tudo que a gente tá fazendo, a gente tem que saber a todo momento que a gente tem que estar fazendo. É muito racional, todo o processo é muito racional. Demidov vai na contramão disso. Demidov fala assim pro ator, se o ator quer, enfim, ele fala assim pro professor, né, ou pro diretor, ou pro próprio ator mesmo, se você quer sentar, senta no chão. Se você quer coçar, coça. Não precisa se preocupar com isso. Se isso vem de dentro de você, é isso que é vivo. Então se entrega isso, porque o objetivo dele é encontrar essa vida, né? E aí vai,
Mas enfim, resumindo o que você perguntou, eu acho sim muito prático, muito mais prático do que o que o Stanislavski propunha, por exemplo. Ai, incrível. Nossa, queria saber de uma coisa. O Demidov, ele ensinou alguma coisa pro Stannis? Então, isso é legal também você falar. Porque como ele era psiquiatra, ele fornecia, sim, muito material pro Stanislavski. Stanislavski não era formado em nada, assim, ele fazia teatro. Mas ele não era formado em teatro, ele não era formado em nenhuma área. Ele era filho de empresários, ele nasceu rico, nunca teve problema com dinheiro e foi fazer teatro porque ele podia, sabe? Demidov não, Demidov já teve o pai do Demidov tinha um teatrinho na cidade deles e tal. Mas era, assim, em condições extremamente diferentes da do Stanislavski. O Demidov não tinha muito dinheiro. O Demidov tinha problemas físicos na perna até. E quando ele era mais jovem, os médicos até falavam que ele talvez nem andaria mais. Ele tentou se matar, foi morte trágica, mas não morreu. Ele tentou se matar, atirou na cabeça e no peito, mas não morreu. Ainda bem, porque hoje a gente tem os livros dele. Ele teve uma infância, um começo de vida, assim, muito sofrido. E depois ele foi fazer medicina, especializou em psiquiatria e, curiosamente, o primeiro contato que ele teve com o Stanislavski foi porque o filho do Stanislavski também tinha problemas físicos. E o Demidov, como ele também tinha problemas físicos, o próprio Demidov ele se interessou muito por educação física, né, também. Então ele criou exercícios físicos para ele mesmo. O Demidov, para não perder a possibilidade de andar, como os médicos tinham falado, ele começou a se exercitar, a criar exercícios para ele mesmo. Então ele meio que se especializou em uma certa educação física, assim. E o Stanislavski chamou ele para cuidar do filho dele. E foi a partir daí que Demidov começou a conexão com Stanislavski. E depois acabou focando totalmente no teatro e começou a viver totalmente nessa área do teatro mesmo, e largou até a prática de medicina, porque ele era médico, né? Psiquiatra, ele atuava como médico, mas depois ele parou e focou só em teatro por convencimento do Stanislavski. Stanislavski convenceu ele a isso. Então sim, ele ensinou bastante coisa pro Stanislavski. Na verdade, eu falei que eles brigaram mesmo, mas depois os dois meio que reataram. Demidov foi até um dos primeiros editores do livro do Stanislavski, que a gente conhece mais aqui como A Preparação do Ator, né? Que o título real não é esse, o título original. O título original é Trabalho do Ator sobre si mesmo no processo criador de vivência, da vivência. Esse é o nome original do livro. E Demidov foi um dos primeiros editores desse livro. E na verdade, o Stanislavski mudou muita coisa no livro por causa do Demidov. Demidov pedia pra ele mudar, olha, acho que é bom você rever isso aqui. E o Stanislavski pensava, ia lá e mudava. E outra curiosidade, o Stanislavski só não mudou o livro inteiro dele porque não deu tempo, porque não ia dar tempo. Ele ia ter que reescrever o livro todo dele. Porque um dos últimos capítulos do primeiro livro dele, que eu não vou saber de cor agora, eu acho que é o 18, mas eu posso estar completamente enganado, eu posso até olhar aqui depois. Ele escreveu por causa do Demidov. Demidov pediu, que sugeriu que ele escrevesse esse capítulo, que é um capítulo só sobre a importância do inconsciente. Stanislavski escreveu esse capítulo por causa do Demidov, por sugestão do Demidov. E por ter escrito esse capítulo, o Stanislavski teve que reescrever várias partes anteriores do livro, porque esse capítulo vem no final. Por isso que eu falei que ele só não reescreveu o livro todo porque não ia dar tempo, mas ele meio que mudou o que dava ali pra inserir essas coisas de inconsciente. E a gente encontra até uma certa incongruência, porque nesse capítulo que vem lá no final, ele propõe uma coisa que ele deveria ter falado no começo do livro. A gente percebe isso. Porque ele fala assim, depois que vocês já leram tudo isso aqui, depois que vocês já viram tudo isso aqui que eu falei, vocês têm que saber que o mais importante é começar por isso. Sendo que ele fala isso no final do livro. E ele só escreveu esse capítulo inteiro final porque não dava pra ele reescrever tudo que ele já tinha escrito. Ele já tava morrendo, isso aí foi em 36, ele morreu em 38, sabe? E ele já tava atolado de coisas. Stanislavski tava com o estúdio dele, o último estúdio dele, onde ele treinava as ações físicas e tal, tava continuando escrevendo, porque ele não tinha terminado de escrever. Na verdade, Stanislavski não acabou de escrever os livros, ele morreu antes, não é? Então, Demidov, sim, ele teve um papel muito importante nesse trabalho do Stanislavski também. Eita, caramba! Nossa, então um influenciou bastante o outro, né? Mas, nossa, sim. Nossa, e Demidov no Brasil? Nossa, eu taco no Google, no YouTube eu não acho nada de conteúdo em português brasileiro sobre Demidov. Só você. Não, pois é, e nem em outra língua, sabe? Opa, congelou. Tá, se começar a cortar, você me fala. Opa, voltou um pouco, voltou. Ok, beleza, ótimo. Mas o que eu tava falando é que a gente encontra no máximo os meus vídeos que eu fiz e os vídeos do tradutor do Demidov, que na verdade são algumas palestras que ele deu. Ele não fala do método inteiro, ele dá uma palestra introduzindo Demidov, e são pouquíssimos vídeos. E não só no Brasil, mas no mundo não tem
coisas sobre Demidov. As pessoas ainda estão descobrindo ele muito aos pouquinhos, sabe? Por isso que eu tento, de alguma forma, contribuir para isso, tanto fazendo vídeos, quanto no mestrado, que eu também estou pesquisando Demidov, estou escrevendo sobre Demidov no mestrado, quanto, enfim, das formas que eu consigo, né? Porque eu acho muito importante, Nossa, e como você conheceu ele, já que tem pouco conteúdo? Então, eu conheci ele muito acaso. Nossa, se não fosse por esse muito acaso, eu estaria com o Stanislavski até hoje, assim, focado em Stanislavski. Foi no final de 2017, como eu falei, mas foi quando eu tava lendo, quando eu tava indo começar a ler um livro de um outro cara que também trabalhava com Stanislavski, que era o Vakhtangov, me ajudou no sistema e tal. E esse Vakhtangov, a gente encontra o nome dele em vários lugares. Muita coisa que a gente lê sobre Stanislavski, a gente encontra o nome do Vakhtangov. Eu fui ler um livro sobre ele, que o livro, quem escreveu esse livro foi o tradutor do Demidov. Essa é a questão. Daí no começo do livro do Vakhtangov apareceu o nome do Demidov lá. Acho que logo na introdução. Eu li o nome lá, Nikolai Demidov. Eu pensei, gente, quem que é esse cara? Porque eu nunca ouvi falar dele. Em tudo que eu li de Stanislavski, eu nunca vi o nome desse cara. Primeira vez que eu vejo Nikolai Demidov, quem que é esse? E a partir desse momento eu fui pesquisar quem que foi Demidov. Você tem uns projetos pra tentar tornar o sistema de Demidov mais famoso, mais popular? Daí eu queria que você contasse um pouco sobre esses projetos. Então, na verdade, eu tenho, além dos vídeos, né, e além do mestrado, que eu termino esse ano meu mestrado, daí eu já vou ter escrito bastante sobre Demidov, vai ser bom. Além disso, eu tô organizando, já começou a funcionar no caso, um grupo de treinamento de Demidov, que eu tô chamando de Escola Demidov, porque o objetivo é justamente espalhar a existência de Demidov, principalmente pelo Brasil. Não sei se um dia a gente vai ter gente internacional no grupo, não sei. Mas principalmente agora, pessoal do Brasil mesmo. Espalhar que esse cara existe, espalhar que o Demidov existe. É totalmente gratuito, assim, eu nem penso em cobrar por isso. Principalmente por Demidov ser desconhecido. Quem que vai querer pagar pra ter aula de um cara que ninguém conhece? E principalmente porque muita gente não pode pagar, muita gente não tem condição de pagar. E então, é de graça, completamente gratuito. A gente tem um grupo no WhatsApp, no caso, alguns treinamentos já começaram, a gente tá com 2 responsáveis, que são basicamente professores, mas eu tô chamando de responsáveis, porque cada responsável é responsável por um grupo de 10 atores. A gente vai ter mais responsáveis no futuro, e a minha ideia é que esse grupo vá aumentando, sabe? Todo mundo que tá treinando já no grupo, a partir de um certo momento, de um mínimo de experiência, pode essa pessoa também virar um responsável, e a partir daí ir aumentando o número de responsáveis, e o grupo ir aumentando com isso. E assim, cada um que está participando do grupo pode convidar outras pessoas livremente, desde que explique para essas outras pessoas como o grupo funciona, para não entrar a gente, tipo, no grupo sem saber de nada. Me colocaram aqui, sabe? Para evitar esse tipo de coisa. Que grupo que é esse? Mas o meu objetivo é que isso vá para frente, tomara que dê certo, e é uma das formas que eu encontrei de tentar espalhar Demidov. Nossa, incrível. O grupo tá aberto para todo mundo, quem quiser entrar? Sim, exatamente. E o grupo, ele funciona basicamente assim, caso alguém que esteja assistindo queira participar, não é? Você entra no grupo, normalmente a gente tem um grupo principal, que está escrito Escola Demidov, é o nome do grupo. Na descrição do grupo já tem as diretrizes de como funciona esse grupo, essa escola, esse grupo de treinamento. E assim, a regra mais importante principalmente é você, se você quiser entrar, antes de você entrar, você explicar para a pessoa que você está convidando como é que funciona o grupo. A gente, como eu disse, a gente está até agora com 2 professores, ou seja, e cada professor com 10 atores, e a gente, ou seja, isso aí já dá 20 alunos no total. Mas no grupo a gente tem mais de 20 alunos, ou seja, tem aluno que está sem professor. Mas, como eu disse, a ideia é irem entrando mais professores, mais responsáveis, então esses alunos que estão sem professores, esses outros grupos vão acontecer. É mais ou menos assim que funciona. Dias de treinamento é uma vez por semana. Isso aí vai de acordo com cada grupo. O próprio grupo tem independência de organizar isso. Entre os 10 atores, se arranja ali um dia melhor para treinar. E uma vez por mês a gente tem um aulão, que eu tô chamando de aulão, que é basicamente uma conversa entre todo mundo do grupo da escola. Mesmo quem ainda não começou o treinamento, mesmo quem tá sem professor, a gente tem esse aulão. E é basicamente assim que funciona o grupo, quem se interessar, quiser entrar. Então, gente, eu vou deixar o link do canal do Diogo e o link do grupo na descrição. É um grupo de WhatsApp. E conheçam Demidov, ele é muito incrível. Ele precisa ser mais conhecido e reconhecido aqui no Brasil e no mundo, lógico. Então, você quer fechar com alguma mensagem?
Uma mensagem. Gente, deem uma chance pra The Middle. Deem uma chance para o que esse cara propõe. Vai te assustar no começo? Vai, porque é muito diferente. Muito diferente do que a gente é acostumado a ver. A gente não é acostumado a ter liberdade no teatro. A gente é acostumado muito a ter que fazer as coisas muito assim. Então deem uma chance se vocês quiserem assistir alguns vídeos que o Davi falou que vai deixar o link, que eu fiz. Mas para vocês já irem tendo uma ideia de como o The Middle funciona, eu tento explicar cada partezinha do método dele de uma forma bem fácil. Vale a pena, porque, enfim, esse cara, o que ele propõe é muito genial, assim, genial mesmo. Eu não vi ninguém propondo algo como ele propõe. E ele ainda é muito desconhecido pelo que ele propõe. Então, vamos fazê-lo se tornar mais conhecido. É isso. Muito obrigado, Diogo, pela sua presença. Eu agradeço muito, muito, muito. E muito obrigado você que está assistindo. Falou!